Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da J. Leandro Gestão. E hoje eu quero trazer um assunto extremamente polêmico, mas vou dizer que tem o poder de transformar aí o seu negócio. Vou compartilhar com vocês que muitos dos nossos projetos, eles acabam tendo um tempo a mais, né? Acabam demorando um pouco mais para se desenvolver dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, por uma questão extremamente simples, mas que tem um poder transformador quando nós entendemos e trazemos isso para a consciência. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas se você não está inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, deixar um like, porque se você não está inscrito, você não sabe ainda que toda segunda-feira, às 14 horas, sai um vídeo novo aqui para você, te ajudando a alavancar mais o seu negócio e também a mudar o seu mindset sobre essa visão empresarial. Então, bora lá pro assunto de hoje. O assunto de hoje que eu quero trazer é sobre o nível de consciência que o empresário tem sobre a sua própria empresa. Existem vários perfis de empresários, existem aqueles que fundaram a empresa, que estão imensamente apaixonados, que a gente consegue ver dentro do olho da pessoa o brilho pela empresa, pelo produto, pelo serviço, mas também existem aqueles que têm um perfil investidor, né? Que são empresários que foram lá e adquiriram essa empresa, adquiriram essa indústria e têm uma alta expectativa de lucratividade sobre ela. Não que quem fundou não tenha uma expectativa de lucratividade, porém, o tempo que essa pessoa pode esperar para que gere lucro, ele é maior, porque existe uma paixão envolvida, existe aí um envolvimento emocional muito maior. Só que tanto para um quanto para o outro, existe algo que é um divisor de águas quando a gente está falando de aumentar a lucratividade, de mudar os resultados, de aumentar o faturamento, de mudar o perfil da empresa, que é a questão de ser autorresponsável sobre as suas próprias decisões. A gente esbarra aí com procrastinador produtivo, a gente se esbarra com pessoas que têm medo de tomar decisão, omissos, ou até aqueles que são permissivos demais, aqueles que são muito ferro e fogo, e tudo isso causa um estresse muito maior dentro da empresa, fazendo com que as decisões muitas vezes ou demorem muito para serem tomadas, ou que nem cheguem a serem tomadas, ou que são tomadas de forma precipitada, talvez no momento errado, com a pessoa errada, no lugar errado. Tudo isso vai influenciar para a performance da sua empresa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer a referência aqui de um livro do Paulo Vieira, que é sobre autorresponsabilidade. Vou dizer para vocês que eu fui um pouco resistente, tá? A ouvir, né? E a ingressar nessa trilha de conhecimento do Paulo Vieira. Nós já traçamos outras trilhas de vários outros mentores. Porém, quando eu esbarrei com esse livro, ele é um livreto de mão, ele me confrontou profundamente. Porque muitas vezes a falta de autorresponsabilidade, ela se camufla em coisas que parecem ser ótimas, que parecem ser incríveis no nosso dia a dia. Talvez um acúmulo de função, talvez a ideia de colocar a culpa no colaborador, talvez a ideia de colocar a culpa no governo, e tudo isso transfere a culpa para mim, que sou a proprietária dessa empresa, para você, que é o proprietário dessa empresa, para qualquer outra pessoa que está passando na rua. Só que existe um grande porém quando nós transferimos a responsabilidade para outra pessoa. Está na mão dessa pessoa também o poder de transformar a nossa empresa, o que é muito perigoso. Porque se está na mão de uma outra pessoa, logo eu não tenho mais controle sobre a minha empresa e isso faz com que eu fique frustrado e o meu inconsciente diga que eu não vou mudar. Por quê? Não depende de mim, depende de alguém, percebe? Então, quando nós trazemos essa autorresponsabilidade para nós, para nossa mão, nós estamos dizendo, eu sou responsável pelo resultado que a minha empresa tem hoje. Eu sou responsável pelo desempenho que a minha equipe tem hoje. Logo, eu também sou responsável por mudar esse cenário para que chegue aonde eu desejo que ele chegue. Eu quero trazer aqui as 6 leis da autorresponsabilidade no resumo. Vou deixar a referência do livro. Se você nunca leu esse livro, eu quero te encorajar a ler. Ele é um livreto pequenininho de bolso, mas ele é incrível. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa transformação do mindset sobre a questão de desenvolver a sua empresa, de crescer a sua empresa, de você se posicionar como o dono de fato em todos os aspectos, tanto financeiro, como de decisão, como de equipe, como de fato uma propriedade de autoridade dentro desse espaço. A primeira lei da autorresponsabilidade é, se é para criticar, fica quieto. Parece um pouco cruel ou até infantil. Só que quando a gente se posiciona para criticar alguma situação, alguma pessoa, algo, nós estamos nos fechando para resolver esse problema. Porque se eu critico, logo aquilo ali termina ali. Ele tem um fim em si mesmo. A crítica tem um fim em si mesmo. Se eu não for criticar levando uma solução, essa crítica ela serve apenas para alimentar o meu ego. Então, muitas vezes nós criticamos a situação da nossa empresa, nós criticamos alguém que vem para ajudar, nós criticamos muitas pessoas e muitas coisas, mas isso acaba em nada.
acaba na crítica em si mesmo, porque ela não teve nenhum potencial de desenvolver uma nova solução, ela não teve nenhum potencial de gerar o crescimento em alguém. Se eu só critico, eu não crio um PDI. Se eu só critico, eu não enxergo onde eu posso melhorar. Se eu só critico, eu não busco um mentor. Percebe que a crítica ela tem um fim em si mesma e isso não gera resultado. Fim em si mesmo não gera resultado. O que gera resultado é um plano de ação bem definido para que você mude, para que a sua empresa mude, para que a sua equipe mude e isso gere um resultado consequentemente em todos os lugares em que a sua empresa abrange, em todas as pessoas que a sua empresa abrange. Isso é uma consequência de um poder de decisão. A segunda lei da autorresponsabilidade é: se é para reclamar, dê uma sugestão. Nós temos uma cultura interna de não reclamação. Isso não significa que ela é perfeita e nem que ela funciona em todo o tempo. Mas nós cultivamos internamente uma área aberta para sugestões. Quando eu abro um espaço para receber sugestões, logo eu diminuo as críticas porque a pessoa se sente liberta, né? Se sente na possibilidade de trazer uma ideia, mesmo que ela pareça ser muito absurda, talvez aquela ideia absurda seja uma boa ideia e isso desenvolve uma nova ação. Então, ao invés de criticar, ao invés de reclamar, dê uma sugestão. Você mesmo, da sua empresa. Talvez você enxergue aí muitas coisas que estão ruins, isso é normal, né? E se tem uma empresa que você não enxergue nada ruim, isso é mais preocupante ainda, é sinal que você não está enxergando uma outra possibilidade de crescimento, porque dentro de algo que está ruim, nós temos a possibilidade de crescer. Então, ao invés de você reclamar, você dê uma sugestão. E se nós mudássemos isso? Essa semana vamos mudar tal coisa. E isso vai trazer para você o poder da decisão, o poder da mudança. Isso muda completamente o cenário, porque ao invés de você ser uma pessoa que reclama, você é uma pessoa que tem novas ideias. Você é uma pessoa que tem proatividade de mudança, você é uma pessoa que se concentra e pensa em algo novo para resolver um problema que talvez já é antigo, já é recorrente, percebe? A terceira lei da autorresponsabilidade é: se é para buscar um culpado, busque soluções. Gente, quanto tempo a equipe perde procurando quem foi o causador do problema? Quanto tempo as equipes perdem procurando quem é o culpado para acusar, para gerar uma advertência, para fazer alguma coisa? Aqui a gente está falando de uma escala, né, progressiva aí de ações com efeitos colaterais diferentes. Mas ao invés de nós procurarmos o culpado, se nós ocupássemos esse tempo procurando uma solução, como é que seria? O quão diferente seria? O quão rápido a minha empresa evoluiria? Porque eu saio de uma posição de acusador e eu entro numa posição de autorresponsável de gerar uma solução para aquilo ali. Gente, a empresa que mais cresce, a empresa que mais lucra, a empresa que erra mais rápido. Então, se você acha que a sua empresa não vai errar, porque ela nunca vai testar nada, que tédio. Já pensou? Você passar décadas sem desenvolver nenhum novo produto, com seu faturamento estagnado, com a sua margem de lucro sem ter para onde correr? Então, se alguém fez alguma coisa errada, vamos gerar a solução. Aí a gente entende quem foi que causou aquilo ali, corrige, treina, e se a pessoa não se adaptar à sua cultura, demite. Existem outras pessoas no mercado. Ai, Bianca, mas é difícil de encontrar outra pessoa no mercado. Sim, é difícil. A questão é quem você está procurando, onde você está procurando, o que você espera. Talvez você espere alguém que já é formado com um salário baixo, talvez você espere achar alguém que não é formado que tem uma alta desenvoltura em 15 dias. A questão está em alinhamento de expectativa, mas não tolere o que você não quer. Nós temos o que nós toleramos e a pergunta é o que você está tolerando na sua empresa. Muitas vezes nós alimentamos uma equipe que ela é totalmente procrastinadora e voltada a críticas, a acusações, mas isso é o perfil, mesmo que inconsciente, que nós estamos implementando uma cultura. Ou se nós não estamos implementando essa cultura da crítica e da acusação, nós estamos permitindo, o que é ainda pior. Nós estamos sendo passivos diante de uma cultura que ela é totalmente degradada e que não vai levar a lugar nenhum. Quarta lei da autorresponsabilidade. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Pode parecer uma frasezinha de autoajuda, mas eu quero te trazer uma percepção sobre isso. Né? Muitas empresas, muitas indústrias, nós entramos com uma consultoria comercial com foco em crescimento mesmo de vendas e muitos donos estão numa posição de vítima. Ai, porque o governo, ai, porque o imposto, ai, porque o concorrente, ai, porque o comprador, ai, porque o representante. Caraca! Se o seu sucesso depende de 10 pessoas além de você, como é que você vai ter sucesso? Se numa família com 2 filhos, às vezes a gente não chega num acordo, quem dirá uma hierarquia de 10 pessoas para que você tenha sucesso? Nós fazemos a oportunidade a cada manhã e se o imposto tá ruim, você vai e vende mais. E se o comprador daquele mercado é ruim, vai lá e busca um outro comprador, um outro mercado. Se o seu representante é ruim, vai lá você e faça rota, mostre como é feito, treine essa pessoa, desempenhe energia, tempo, dinheiro, não sei o que precisa para dar certo. Quando a gente perde o sangue no olho, a gente perde a oportunidade de dar certo. Então, se você é um investidor de uma empresa, se você não tem aí essa ligação emocional com o seu negócio, procure ações práticas para que gerem mudanças rápidas.
Se você tem um envolvimento emocional com o seu negócio e você não tem mais o sangue no olho, você precisa encontrar onde é que você perdeu isso. Existe uma frase que eu gosto muito, é que eu estou tão determinada a dar certo que os pessimistas que saiam de perto. Porque se eu dou ouvidos a um pessimista, eu não faço nada, eu fico paralisada. Se eu tenho uma visão para onde eu quero chegar, se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um plano de ação, não tem como dar errado. Ai, Bia, todos os caminhos são certos. Não, mas se der errado, aí você tem o outro. E percebe? Então, quando eu me posiciono como um vítima e fico choramingando, me lamentando do que não tá como eu gostaria, eu não tenho tempo de pensar onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Vai dar certo. Se o concorrente deu certo, eu também posso dar certo. Se alguém fez, eu também posso fazer. Então, quando nós nos posicionamos como inferiores, isso também é uma demonstração de orgulho muitas vezes e atrapalha sim o desenvolvimento da nossa empresa. Eu preciso ser autorresponsável sobre as minhas atitudes, sobre as minhas decisões, e se tá ruim, eu vou fazer até ficar bom. E se o mercado não tá me ajudando, eu vou achar uma estratégia até dar certo, até eu conseguir. O que eu tô fazendo de errado? Eu preciso remodelar meu produto, eu preciso mudar minha rota, mudar a estratégia, mudar o meu consumidor foco, o que eu preciso entender sobre o meu shopper. Perguntas têm poder transformador, e quando nós travamos criticando ou diminuindo a ideia de alguém, nós estamos o quê? Diminuindo a chance de fazer perguntas. Gente, talvez a resposta já está aí com você e você nunca se fez a pergunta certa. Você nunca se deu a chance de parar com o olhar e entender essa situação, o que pode ser mudado. A quinta lei é: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se você não aprendeu com o erro, eu quero te dar uma notícia bem triste. Ele vai acontecer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até você entender o que precisa ser mudado. Tudo que nós erramos vem para que a gente mude em alguma coisa, para que gere uma mudança em nós, para que a gente se movimente para um lugar melhor. E quando eu olho esse erro, né, essa frustração, como algo que me afunda, que me diminui, eu me sinto como vítima daquilo ali, eu nunca vou aprender. E porque existem empresas que estão estagnadas há 30 anos, porque o dono, o gestor, nunca aprendeu com o erro. O erro se repete, e se repete, e se repete de perfis diferentes, mas ele tá sempre lá, e um olhar de que diz, eu tô certo, tá tudo certo, os outros estão errados, né, sempre são os outros, isso faz com que a empresa fique paralisada. Você já parou pra pensar que talvez a paralisação da sua empresa tenha a ver muito com o seu olhar sobre de fato o que está acontecendo? Né? E eu falo isso com um sentimento de humildade, porque nós também temos essa visão sobre a nossa empresa. E também existem pontos críticos de mudança, de virada de chave, que nós precisamos buscar alguém. A gente busca mentor direto. Desde que a empresa foi fundada, nós estamos sempre seguindo o mentor, sendo mentorado por alguém técnico, por alguém emocional, por um gestor. Nós necessitamos de um olhar externo para que a gente não fique no confortável. É uma delícia no confortável, só que nada acontece no confortável. Acredita? Nada se move, porque o confortável não nos confronta. Ele não faz com que a gente pense diferente, ele não faz com que a gente tenha um olhar otimista sobre as coisas, ele nos paralisa. E a sexta e a última regra da autorresponsabilidade é: se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Eu já trouxe aqui em alguns outros vídeos essa perspectiva sobre a questão do feedback. Né? Quando nós vamos dar um feedback, nós confundimos criticar a atitude com criticar a pessoa, acusar a atitude com acusar a pessoa. Isso gera uma bola de neve imensa, e isso a gente só piora a situação. Então aqui a gente está trazendo uma visão sobre julgar os fatos. Se uma pessoa fez alguma coisa errada, o que ela fez? Por que ela fez? E não a pessoa que fez. Porque quando nós estamos julgando essa pessoa, nós estamos já discriminando ela, a gente já está colocando ela numa posição de uma pessoa que não pode mudar. E, gente, todo mundo muda, eu mudei. Com certeza você já mudou muito. Nós mudamos. Só que quando nós criticamos a pessoa, nós tiramos essa chance de mudança nela, e muitas vezes nós perdemos um bom colaborador por falta de paciência, por falta de PDI, por falta de ser incisivo. Vai acontecer assim, deu. Tu precisa fazer esse curso sim, eu tô te pagando e tu vai lá sim. Tu vai ler esse livro sim, porque eu acredito no teu potencial, a tua atitude tá ruim, eu preciso que ela mude. Eu preciso que a minha empresa cresça, e hoje tá atrasando o desenvolvimento, mas eu não quero te perder, porque tá uma pessoa incrível. Percebe como é diferente? A atitude da pessoa é frustrante, não combina com a minha cultura, mas a pessoa é uma pessoa excelente, que eu enxergo um grande potencial nela, então eu vou me empenhar para que ela cresça. Quando nós nos posicionamos como alguém que tem um poder decisório, com quem tem as rédeas na mão, tudo muda. Sim, parece que a gente tem um fardo maior nas costas, porque de fato aquela responsabilidade já é nossa, a gente estava fugindo dela, a gente estava disfarçando, a gente estava fingindo que não existia isso sobre as nossas costas. Mas, gente, só empreende quem tem estômago, só tem empresa grande quem tem grande poder de decidir,
quem tem sangue frio para tomar decisões certas, nas horas certas. E a pergunta é, você tá tendo esse estômago, né? Você tá tendo esse discernimento emocional em momentos de crise? Você tá tomando as boas decisões em momentos que você recebe pressão? Essa é a pergunta-chave. E eu não tô aqui pra te acusar, eu tô aqui pra te trazer a consciência que talvez só essa virada de chave da autorresponsabilidade já vai gerar tanta mudança dentro do seu negócio, com as pessoas que você já tem ao seu redor, com as ferramentas que você já tem ao seu redor, com o mentor que você já tem ao seu redor, só falta se posicionar. Doído? É doído. Mas tem um grande poder de mudança quando nós assumimos que nós somos responsáveis. Eu vou decidir, dando certo ou dando errado, fui eu quem decidi. E se deu errado, cara, paciência, precisa aprender. Essa foi a minha melhor decisão naquele momento. Fim! E eu paro de me justificar. A gente não precisa justificar todas as nossas decisões para todo mundo. Ninguém tá na nossa pele. O que é muito bom, porque eu sei o risco que eu corro, eu sei o que eu arrisco, eu sei quais são as opções que eu tenho na mesa, as cartas que eu tenho na mesa pra jogar. A pessoa que tá de fora não sabe. Então eu também não preciso me justificar pra ela. A gente entra no outro lado, né? Autorresponsabilidade, sim, mas eu também não preciso sair por aí justificando, eu fiz isso porque era a melhor opção. Não. Deixa pra trás. Isso vai acelerar o crescimento da sua empresa. E eu volto a repetir, talvez você tá aqui nesse momento do vídeo e tá achando que é um negócio de autoajuda. Meu querido, minha querida, não tem nada a ver com autoajuda. Isso tem a ver com autorresponsabilidade. E eu vou deixar aqui depois os créditos do livro para que você leia. Ele é um livro, vou repetir, um livro pequeno, mas imensamente transformador. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, a nossa consultoria, a nossa mentoria e assessoria de finanças pessoais, quero te convidar a acessar o nosso Instagram, a conhecer o nosso site, a conhecer o nosso LinkedIn, nosso canal do YouTube aqui, tem mais de 60 vídeos disponíveis para você, são 2 anos e meio rodando vídeo toda semana, então eu quero te encorajar a fazer uma maratona, assistir, são vídeos curtos, não tem nenhum vídeo muito extenso, que você precise de mais de 2 horas para assistir, então eu quero te encorajar de fato a mudar o seu mindset, a buscar um novo resultado, a multiplicar seu faturamento, a transformar seu faturamento em lucro. Porque o faturamento só alimenta o ego, o que alimenta o nosso bolso é o lucro. E se você não está vendo seu lucro, tem algum problema com relação a isso. Então, quero te convidar a nos conhecer lá no Instagram, na nossa bio, tem a possibilidade de você fazer um diagnóstico 360 da sua empresa de forma gratuita. Então, chama a gente aqui, a gente está disponível para fazer a sua empresa girar, fazer a sua empresa crescer. Eu tenho certeza que isso vai ser incrível e ainda em 2025. Até o próximo vídeo.